Fundo cinza, ilustrações em amarelo e cinza, uma mão batendo um malhete. Uma mulher segura um bebê. Ela para em um ponto de ônibus com pessoas reunidas. Passa um ônibus amarelo. Uma fumaça cinza sai do ônibus e preenche a tela por completo. Usina nuclear com torre expelindo fumaça cinza. Fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Casas amarelas agrupadas, estádio do Maracanã. Balança da Justiça. Aperto de mãos. Cristo Redentor. Ilustração do globo terrestre com as letras MP Cidadão. Olá! No programa de hoje, confira a denúncia Sequência de imagens da escalada do programa. Em face de 8 pessoas por homicídio triplamente qualificado após incêndio ocorrido em 2019 no Hospital Badim, no Maracanã. Quem vai falar sobre o caso é o promotor de justiça, Rodrigo Spínola. No nosso bloco de entrevistas, acompanhe a primeira parte de uma conversa sobre a Lei Maria da Penha, que está completando 16 anos em 2022. Entenda o que é a violência doméstica e familiar e quais são os principais tipos praticados contra a mulher, saiba as fases do ciclo da violência e outras questões relativas à temática. Os nossos convidados são os procuradores de justiça Augusto Viana, Carla Araújo e Patrícia Glioshi. E assista a mais uma edição dos quadros MPRJ nas redes e Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Estúdio de fundo amadeirado com televisor ao centro. Bianca Nascimento, mulher adulta de pele branca e cabelos castanhos. Você fica informado sobre tudo que é divulgado nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Fundo Janeiro. azul, ilustrações, globo terrestre com mapa do Rio de Janeiro ampliado em amarelo. Computador com redes sociais abertas. Celular com logo do YouTube. Ao centro, MPRJ nas redes. Agosto Lilás. Sequência das postagens mencionadas. Doméstica, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem lançando em suas redes sociais postagens voltadas à temática. A campanha MPRJ contra a violência doméstica traz conteúdos didáticos sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, sobre o que configura violência doméstica e sobre como denunciar o agressor. Além disso, o MPRJ também aderiu à iniciativa do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o CNDH, órgão do CNPG, com cards e vídeos da campanha Toque de Amiga, que visa conscientizar mulheres sobre a violência. A imagem retorna ao estúdio. 8 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado após incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, ocorrido em setembro de 2019. Saiba detalhes no quadro, conheça a atuação do MPRJ. Sequência de imagens. Cristo Redentor, fachada do MPRJ, computadores celulares, corredor de ônibus, bondinho do Pão de Açúcar, gráficos, Maracanã, Sapucaí, telefone, usina hidrelétrica. Em letras brancas, conheça a atuação MPRJ. Rodrigo Otávio de Arvelhos Espínola, promotor de justiça, MPRJ, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Meier e Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro. Indícios suficientes de autoria, no sentido de que todas essas pessoas causaram, assumindo o risco de produzir o resultado morte, e efetivamente causaram a morte dessas 17 pessoas. 15 de 7 de 2022. MPRJ denuncia 8 pessoas por homicídio triplamente qualificado após incêndio em hospital no Maracanã. As qualificadoras são do motivo torpe, do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas e o meio cruel. Então, o motivo torpe ficou estabelecido através da investigação, através dos laudos do CCE, que apontaram que as normas de segurança não foram obedecidas por uma questão econômica. Para poupar um valor absolutamente irrisório, houve um recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, na medida em que, obviamente, elas estavam provavelmente na situação da maior vulnerabilidade de suas vidas, né, sem a menor possibilidade de buscar socorro por si próprias, e não obtiveram o socorro a tempo da equipe do próprio hospital. E, finalmente, o meio cruel, porque elas foram mortas por asfixia pela inalação de gases tóxicos, sepse com foco pulmonar consequente à insuficiência respiratória, broncopneumonia e queimaduras das vias aéreas superiores. Então, é intuitivo
Acho que não precisa, a gente não precisa nem se deter nisso. Qualquer pessoa percebe o grau de sofrimento a que elas foram expostas. E, finalmente, as agravantes, porque alguns dos denunciados exerciam a chefia dos demais, e essa é uma agravante, e todos eles violaram o dever inerente ao cargo ou ofício, porque eram responsáveis pela segurança dos pacientes do hospital. Os peritos do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, foram diversas vezes ao local e ainda prestaram esclarecimentos detalhados. Nós temos alguns laudos bastante detalhados nesse sentido. Então, depois de um evento como esse, eles comparecem ao local e relatam o que viram e ainda conseguiram estabelecer Trechos destacados do documento citado. E ainda mais do que isso, estabeleceram como as normas de segurança não foram obedecidas. E no inquérito fotos à beça, tem os laudos, eu requisitei outros laudos para esclarecer especialmente essa questão da reforma, com o dinheiro que qualquer um desses diretores usaria para fazer uma reforma no próprio apartamento, eles teriam evitado a morte de 17 pessoas. O inquérito tramita entre polícia e Ministério Público e conduzindo a investigação de acordo com aquilo que o Ministério Público entende que é necessário. Nesse caso, foi necessário complementar a investigação e, no final, houve um resultado bastante satisfatório nesse sentido. Esse é um caso em que nós não temos um dolo direto, nós temos um dolo eventual. Então, no dolo direto, eu quero produzir o resultado. A vontade do agente é voltada a determinado resultado. Uma atividade que o causa. O agente não quer o resultado, mas não assume o risco de produzi-lo. Não importa se aquele resultado vai acontecer ou não. Então, eu não tomo determinadas precauções, que foi exatamente o caso, e o resultado acaba ocorrendo. Bom, vai haver a complementação dessa investigação para que nós abordemos os crimes de homicídio tentado, mesmo com dolo eventual. Agora, oferecida a denúncia, ela sendo recebida pelo Poder Judiciário, passa a ser capitaneada pela colega do Tribunal do Júri. Cessa a investigação e passa para uma outra fase. Eu acho interessante contextualizar, porque, na minha opinião, é o que mais choca, que esse é um dos casos, uma das grandes tragédias, um dos grandes incêndios do estado do Rio de Janeiro. A gente pode comparar com casos bastante famosos, em que são ventilados com frequência e que nós tivemos, inclusive, menos mortes. G1. Incêndio atinge o Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro, 12 de nove de 2019. Esse incêndio, que aconteceu em um hospital e vitimou 17 pessoas, se insere na lista daqueles mais graves da história do Brasil. Memória Globo. Incêndio do Edifício Joelma. O incêndio do Edifício Joelma, centro de São Paulo, chocou o país, deixando 187 mortos em fevereiro de 1974. Folha de São Paulo, 1972. Incêndio do Edifício Andraus, em São Paulo, deixa 16 mortos, informa IML. Memória Globo. Incêndio do Edifício Andorinhas. Em 17 de fevereiro de 1986, 21 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um incêndio no edifício Andorinhas, no Rio de Janeiro. El País, incêndio no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, deixa pelo menos 10 mortos no Rio. G1, incêndio atinge o Hospital Federal de Bom Sucesso, 27 de 10 de 2020. O Globo, curto-circuito causa princípio de incêndio no Hospital Lourenço Jorge, na Barra, 1 de 10 de 2020. CNN Brasil, incêndio atinge o Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, 8 de 6 de 2022. A imagem retorna ao estúdio. Em alusão ao aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha. Não saia daí, o MP Cidadão Siga o MPRJ nas redes sociais, Instagram e YouTube, @mprj.oficial, Facebook e Twitter, @mp_RJ, LinkedIn, @mprj. Estamos apresentando MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão.
Estúdio de fundo amadeirado com televisor ao centro. O quadro Bianca Juridiquês Nascimento. descomplica a linguagem do direito para você. Hoje, confira o que é trânsito em julgado. Fundo vermelho ao centro em letras brancas. MPRJ Juridiquês. Parecer diz que Silveira pode se candidatar e descarta necessidade de trânsito em julgado. Fonte Folha de São Paulo, 26 de abril de 2022. Trânsito em julgado. Você sabe o que significa? Trânsito em julgado é a expressão utilizada para indicar o fim da possibilidade de recorrer a uma decisão judicial, pois as partes não apresentaram recurso no prazo estabelecido pela lei ou não é possível pedir reexame da matéria. Após o trânsito em julgado, a decisão se torna definitiva. Conheça as expressões usadas no meio YouTube, jurídico. mprj.oficial. Facebook, @mprj.oficial. Twitter, @mp_rj. Instagram, @mprj_oficial. A imagem retorna ao estúdio. Para falar sobre as vitórias conquistadas ao longo desse período e os desafios que ainda precisam ser alcançados, a repórter Juliana Duarte entrevistou os procuradores de justiça do MPRJ, Augusto Viana, Carla Araújo e Patrícia Glioche. Vamos acompanhar agora a primeira parte dessa conversa. Bianca se vira para o televisor do A estúdio. Lei Maria da Penha é um marco no combate à violência de gênero no Brasil. Estúdio de Além fundo de criar amadeirado com mecanismos detalhes para coibir a hexagonais. violência doméstica Juliana e Duarte, familiar, mulher ele adulta estabelece de pele medidas de branca e cabelos assistência castanhos. proteção à mulher vítima. Como guardião dos direitos dos cidadãos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atua na defesa dos interesses da sociedade e, entre eles, o direito das mulheres. Para conversar sobre as diversas questões ligadas à violência doméstica e familiar e o papel do MPRJ no seu enfrentamento, hoje nós teremos como convidados a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do MPRJ, a Procuradora de Justiça Carla Araújo, o ouvidor do MP do Rio de Janeiro, o Procurador de Justiça Augusto Viana Lopes, e a coordenadora de promoção dos direitos das vítimas do MPRJ, Procuradora de Justiça Patrícia Glioche. A imagem Doutores, expande. sejam Juliana e muito os bem-vindos convidados ao estão MP sentados Cidadão. em poltronas Prazer em recebê-los cinzas. aqui. Bom, hoje, no dia 7 de agosto, é um dia muito importante, está sendo celebrado, os 16 anos da Lei Maria da Penha. E o MPRJ está lançando nas suas redes sociais uma campanha em alusão a essa lei. Doutora, a senhora podia trazer a importância dessa campanha, o que ela pretende, né? Carla Rodrigues Então, essa Araújo de campanha Castro, MPRJ Procuradora de contra a Justiça, violência doméstica, que MPRJ, está coordenadora nas do redes CAU, sociais do Violência Ministério Doméstica Público do e Rio de Familiar Janeiro. contra E a Mulher, hoje estamos comemorando o MPRJ. aniversário da Lei Maria da Penha. É um momento de refletir sobre os avanços que nós tivemos, e foram muitos avanços nos últimos anos, com a lei do stalking, Lei do da Stalking, violência Lei número psicológica, a lei do sinal vermelho, mas também nos 14.132/2020, desafios, Lei da né, que nós Violência ainda Psicológica temos que contra a fazer Mulher e do para Programa ajudar, Sinal para Vermelho, assistir, Lei para número acolher 14.188/2021. Certo. Então, uma temática que agora, violência doméstica e familiar contra a mulher. O que é configurado violência doméstica e familiar contra a mulher? A Lei Maria da Penha, ela elenca cinco tipos de violência. Nós temos a violência psicológica, vou falar primeiro dela, porque é o início, é a porta de entrada dos outros tipos de violência. E muitas vezes a pessoa não identifica o sinal da violência, que começa por aí. É uma humilhação, uma desvalorização. Violência psicológica é qualquer controle conduta que excessivo, cause que às dano vezes é emocional, disfarçado, vise ciúmes, a degradar ou uma controlar as ações, os subjugação comportamentos, da as mulher crenças à e as vontade decisões do homem. outro. Passa pela violência sexual, qualquer Violência sexual é a qualquer nível do conduta ato que sexual, contraja a mulher que a nem sempre presenciar, no contexto manter da ou violência participar vai de ser relação sexual não desejada, ameaça, mediante uma grave intimidade, ameaça, ou uma coação ou superioridade uso da numérica, força. mais de umas pessoas. Então tem a violência sexual, a violência patrimonial relacionada ao Violência dano, quebrar um patrimonial celular, é qualquer impedir a conduta mulher que de configure trabalhar, retenção, porque aí ela fica subtração, cada vez mais destruição parcial ou dependente total dos objetos financeiramente. do outro. E a lesão física, que vai num crescente. Violência Começa física com é qualquer tapa, conduta um que puxão de ofenda a cabelo, integridade pegar a ou a mulher, saúde empurrar ela no corporal da chão, mulher. Ela bate com a cabeça e aí vai progredindo, porque é uma escalada. Socos, chutes e termina com o feminicídio,
que é, Patrícia? Lei do Feminicídio, Lei número 11.340/2006. É o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Uma situação de menosprezo à condição de mulher. Muitas vezes, quando chega ao feminicídio... Patrícia Moté Glioche Bezé, Procuradora de Justiça, MPRJ, Coordenadora de Promoção dos Direitos das Vítimas, CDV/MPRJ. Pergunta para um familiar, para a mãe, muitas vezes, mas ela já sofreu violência? Mas ela foi à delegacia? Tem algum registro de ocorrência? Não. E ela se calando, ela não contando, ela não indo à delegacia, ela não buscando as medidas protetivas, isso fica meio que sem se conhecer, sem saber. Né? Então é muito importante. Violência doméstica e familiar é crime. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Identificação também, né? Sim, com certeza. Para isso é que nós temos aí os mecanismos, né? Para que a mulher busque essa ajuda. Que mecanismos são esses, Carla? As medidas protetivas que estão previstas na Lei Maria da Penha, tanto medidas protetivas contra o agressor, proibição de aproximação da mulher, essa é uma das mais importantes, né? Ele não pode chegar perto dela em determinado raio, uma distância, 100 metros, 200 metros. Então, isso assegura a saúde dela, que ele não agrida aquela mulher. Mas, ao lado disso, tem uma medida também muito importante, que é a proibição de contato. Não adianta assegurar a saúde se ele deixa ela perturbada, intranquila, desassossegada. E temos medidas protetivas para as vítimas, que ela pode ser acolhida numa casa-abrigo, ela pode ter transferência da matrícula de escola, dos filhos, toda uma assistência que é garantida. Mas isso uma vez que ela já denunciou. Não necessariamente. Esse é um ponto muito importante que você tocou. Carla Rodrigues Araújo de Castro, Procuradora de Justiça, MPRJ, Coordenadora do CAU, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, MPRJ. A mulher, ela pode solicitar a sua medida protetiva, ela própria, ela pode através de um centro especializado de atendimento à mulher, através da delegacia de polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, mas nós temos aqui no Rio de Janeiro uma ilustração da tela de um computador com a interface do site maria-penha-virtual.tjrj.jus.br. E o que eu acho muito interessante desse aplicativo, a imagem retorna ao estúdio com os convidados. Tem dificuldade de escrever o contexto e no aplicativo pode gravar um áudio. Certo, então a gente ainda não chegou na denúncia do agressor, a gente ainda está na medida protetiva. Quais que seriam os ciclos da violência doméstica? Começa com um período de tensão, um bate-boca, a mulher, eu costumo dizer que ela fica pisando em ovos, ela sabe que tem alguma coisa errada, ela tenta de todo custo evitar que o agressor brigue, agrida ela de alguma forma. Infográfico circular sobre o ciclo da violência. Até que vai ter aumento da tensão, explosão, lua de mel. Vem um pedido de desculpas, que às vezes é a desculpa, me desculpa, foi só dessa vez, ou então foi a primeira vez, ou eu estava nervoso, ou eu nunca mais vou fazer isso. Mas às vezes esse pedido de desculpa não é assim tão nítido, vem com agrado, né? Então aquele agressor que nunca cuidou das crianças, hoje deixa que eu tomo conta das crianças, boto para dormir. E daí a importância de uma rede de enfrentamento, por exemplo, né? Vocês podiam trazer pra gente, né, o que é a rede de enfrentamento à violência doméstica, o que a constitui? São várias instituições públicas e privadas. Então, é o Ministério Público, o Judiciário, com os juizados de violência doméstica e familiar, a Defensoria Pública, Polícia Militar, que é aquela que está lá no momento do crime. Aliás, é importante sempre lembrar que, em caso de emergência, a gente tem que ligar para 190, que é o telefone da Polícia Militar, para cessar essa violência. A gente tem Polícia Civil, que faz a investigação, as ONGs, o terceiro setor, as universidades. E no Ministério Público a gente tem, dentro dessa rede de enfrentamento, a ouvidoria do Ministério Público. Então, como que seria isso? Quais seriam as atribuições, né, do MP nessa missão? Augusto Viana Lopes, Procurador de Justiça, MPRJ, ouvidor do MPRJ. Um vizinho, um parente, né, que tenha conhecimento daquela violência que está ocorrendo ou em via de ocorrer, né? Essas denúncias, essas comunicações podem ser feitas no nosso canal 127, pode ser feito no nosso formulário. Logo ouvidoria MPRJ 127, no canto inferior esquerdo ao QR Code. Se o celular quiser agora clicar no QR Code, vai poder acessar o nosso formulário. E, a partir daí, fazer uma comunicação. A nossa comunicação,
todas da ouvidoria são atendidas por mulheres, né? Tanto no call center como no atendimento presencial. O número 127 é um número exclusivo direcionado para falar com o Ministério Público. Através dessa comunicação que tem um caráter reservado, né? Todo mundo que trabalha na ouvidoria assina um termo de confidencialidade. Então as informações ficam restritas. Pode ser anônimo, Augusto? Muita gente me pergunta isso. Carla, mas a gente acha que é necessário esclarecer que ela tem a opção também do sigilo, né? Porque às vezes o promotor precisa da ajuda, né, da pessoa que está do outro lado. Então, se a gente tem a opção de fazer identificada, e como a Carla lembrou, muitas pessoas têm medo de se comprometer. Sim. Né? Se você tem a opção de fazer de forma sigilosa, pedir o sigilo, e isso vai ser encaminhado ao membro. O sigilo é importante, é um instrumento que permite muitas das vezes o contato do promotor com o comunicante para obter maiores detalhes. E temos a forma anônima, né? Então você não precisa dar elemento nenhum de identidade e a gente vai encaminhar essa comunicação. Essa comunicação ela é encaminhada diretamente ao KO, né, da Carla. E se a vítima estiver no atendimento presencial, porque nós temos atendimento presencial também na sede da Procuradoria, e houver outras necessidades além do simples registro, a gente encaminha para o núcleo de violência da vítima, né? A doutora Patrícia Grioche coordena. Então, as duas são as pontas que dão sustentáculo ao trabalho que chega via ouvidoria. A gente pode Patrícia Moté Glioche Bezé, Procuradora de Justiça, MPRJ, Coordenadora de Promoção dos Direitos das Vítimas, CDV/MPRJ. Alguma necessidade de assistência social. E além disso também, nós temos dentro do Ministério Público, capitaneado pela coordenação, um olhar diferenciado para as vítimas, incluindo aí as vítimas mulheres, né? Vítimas de violência doméstica. Um olhar atento para o sigilo, que o Augusto falou. Muitas vezes, a mulher não quer que o seu nome, seu novo endereço apareça no processo. Sim. Então, o Ministério Público vai ter esse endereço para fornecer ao Poder Judiciário no momento certo, mas a gente garante esse sigilo para a mulher. A gente garante, dependendo da situação, uma sala para que ela seja ouvida de uma forma diferenciada, por exemplo, se for uma menor de idade vítima. Nós temos também a possibilidade, estamos enfrentando isso, trabalhando isso com o Poder Judiciário, de salas especiais de espera para a vítima, para que ela não fique junto com os parentes do réu, junto com outras pessoas, por um atendimento de que ela possa saber em que fase do processo está acontecendo, a possibilidade de reparação de dano, né? Porque ela sofreu aquela violência, eventualmente pode haver até uma condenação do agressor, mas é possível também a reparação de danos, né? É possível que ela tenha reparado aquele dano psicológico, aquele dano moral que ela sofreu. Então, isso tudo a gente está buscando promover junto aos promotores, né? Junto aos promotores que estão lá na ponta, como disse o Augusto, trabalhando diretamente com o caso, e a gente fazendo essa rede de apoio também ao promotor, para que a vítima seja acolhida no Ministério Público e ela possa saber que pode contar conosco, né? Sim, isso são é muito mecanismos importante. Facilitadores, né? E assim, daí a importância do anonimato, do sigilo, porque o medo é um grande entrave na denúncia, A imagem né? retorna ao estúdio com Nós Bianca vamos Nascimento. continuar exibindo essa entrevista na semana que vem. Bom, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esta ou outra edição do nosso programa, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Oficial, Twitter, @MPRJ, Instagram, @MPRJ_oficial, Facebook, @MPRJ.oficial, linkedin.com/company/MPRJ, www.mprj.mp.br, MP Cidadão, @mprj.mp.br. Créditos na tela. Logo MP Cidadão.